Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Clube das Gu. Já tava sentindo falta do Clube das Gu aqui com entrevista, né, Marina? Hoje muito especial. Quem que a gente tá recebendo aqui hoje? Sinara! A nossa lateral. Tudo bem, Sinara? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Hoje vai. Hoje vai, porque a gente tentou gravar da outra vez, a gente teve um probleminha de conexão, mas hoje vai. Seja muito bem-vinda ao Videocac, seja muito bem-vinda ao Clube das Gu. Eu vou começar te perguntando, né, que a gente fez uma temporada, foi uma temporada típica, na real, né, com pandemia, com tudo, gauchão aí, pouquíssimos jogos, né, tiveram que treinar home office, mas a gente fez uma campanha muito legal, muito, além das nossas expectativas de torcedor, no Campeonato Brasileiro, Série A1, né? A gente chegou aí para a fase de mata-mata. Como é que vocês avaliam a campanha que vocês fizeram nesse campeonato? Bom, a gente ficou bem feliz, né, com o nosso resultado no Campeonato Brasileiro. Apesar que a gente achou que dava, quando acabou lá, a gente achou que dava para ter sido um pouco mais, né? Infelizmente, o primeiro jogo nos prejudicou bastante. Mas foi um campeonato que a gente se dedicou bastante. Teve a pandemia, mas que lá no início, quando ela teve, não nos prejudicou tanto, né? Porque a gente acabou indo para casa, mas a gente seguiu trabalhando. A gente teve suporte da comissão técnica, diretoria, e então isso foi tranquilo, porque a gente continuou o trabalho mesmo em casa. E por mais que estava tudo muito difícil, todo mundo estava buscando força, porque a gente acreditava que ia voltar. E a gente teve jogos assim antes da pandemia que foi até uma sequência boa, mas que dava para melhorar, né? A gente vinha numa evolução. Então, quando a gente voltou lá da quarentena, a gente voltou bem mais forte, né? A gente teve uma sequência muito boa no campeonato e só nos fez ter certeza, né, que o trabalho, mesmo em casa, mesmo todo mundo distante, valeu a pena. E a gente teve uma sequência boa. E que, infelizmente, ali, o primeiro jogo, a gente deixou um pouquinho, né? Ficou aquele sentimento que podia ter ido um pouco mais, né? Mas, como a gente falou, né? O Grêmio, ele tinha acabado de subir, a gente fez um trabalho muito bom, a gente tinha gente falando que ia cair. Eu mesmo, quando tive proposta do Grêmio, eu recebi muitas mensagens de gente falando que não era para eu vir, porque o futebol aqui não era valorizado. E um monte de coisa que eu ouvi que me faziam, tipo, se fosse outra pessoa, dizer, eu não vou porque é ruim, né? Só que, assim, eu sou gremista, então, tipo, vir falar mal do Grêmio pra mim é um pouco complicado, né? Então eu falei assim, só acredito vendo, né, cara? Você vai falar do Grêmio pra mim? Então, tipo, eu coloquei minha cara a bater, né? Eu falei assim, não, eu vou lá e vou ver. E eu cheguei aqui, hoje eu me sinto bem realizada, né? Teve jogos que eu até falei no vestiário, porque é totalmente o oposto do que eu escutei antes de vir para cá. E hoje eu posso dizer que eu tô vivendo um sonho, né, vestindo essa camisa. E não me arrependo nem um pouco da escolha que eu fiz no início do ano. Que legal. Ai, coisa boa. A gente, como torcedor, além, né, aqui a gente tá te entrevistando, mas a gente é torcedor, então a gente fica muito feliz também de ouvir as atletas falando isso do Grêmio, né, dizendo que se sentem realizadas em jogar aqui. E esse Campeonato Brasileiro, ele também trouxe uma bagagem para o novo campeonato, que é o Campeonato Gaúcho, né, que esse ano foi disputado de uma maneira mais enxuta. Vocês já tiveram 2 jogos pela fase de grupos e estão na final. Mais um clássico, se eu não me engano, é o 3º ou 4º, desde que as duas equipes retomaram a modalidade de futebol feminino. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as expectativas para essa final, como que vocês estão trabalhando, o que vocês como atletas sentem para esse jogo. Sim, logo que a gente saiu do Campeonato Brasileiro, né, a gente já começou a avisar o Campeonato Gaúcho, né? A gente ainda não sabia as datas exatas das competições, como ela ia acontecer, mas o foco já foi direto para ele, porque era a nossa próxima competição. E a partir dali, depois que a gente saiu, teve alguns dias, né, de folga, e logo depois a gente já começou a preparação para o Gaúcho, uma preparação bem intensa, bem forte, até mais forte do que o brasileiro, né? Porque a tendência é aumentar, né, o trabalho. Então a gente começou a treinar bem mais e a gente vem essas semanas com jogos, sem jogos, a gente continua treinando, né, bem forte para chegar agora na final, a gente conseguir fazer um bom jogo e, se Deus quiser, sair com o título, que é o que todo mundo quer. Hoje a gente conversa assim, todo mundo, a gente está pensando nessa final e no título, né?
porque a gente quer buscar esse título gaúcho para encerrar o ano com chave de ouro, né? Porque a gente teve uma boa campanha no Brasileiro, mas ficou aquele gostinho que dava para querer mais. Então isso a gente vai buscar no Campeonato Gaúcho para que a gente termine o jogo e não fique com essa sensação que dava para ser mais. E sim que a gente conseguiu o que a gente veio trabalhando tanto, que é para ganhar o título. Show de bola. E bate uma ansiedadezinha já, né? Cara, vocês estavam falando aqui agora que tem final semana que vem, cara. Tem final semana que vem. 10 dias. Exatamente. A gente tava comentando que já dá pra contar nos dedos, né? 10 dias. Vai diminuindo agora. Agora é contagem regressiva. Exatamente. Eu vou só emendando uma pergunta já, né, em relação ao Gauchão. Tu falou que é gremista, né? E vai ser um clássico Grenal. Mexe mais ainda com o teu sentimento, sendo gremistona e jogando contra o nosso maior rival? Eu acredito que sim, né? Porque eu sou aquela gremista bem fanática, né? Então, tipo, sempre que tem Grenal, não vem falar comigo, não. Se falar mal do Grêmio, eu já fico brava e tal. E dentro de campo é a mesma coisa. Eu também tenho o sentimento que a gente perdeu o Grenal do Campeonato Brasileiro, né? E eu falando pessoalmente, assim, do meu desempenho, eu sinto que eu poderia ter dado muito mais, sabe? Então, tipo, esse Grenal é como se eu tivesse que jogar por 2, sabe? Aquele que digamos que eu não joguei e esse agora. Então, com certeza esse vai ser muito marcante e sendo final, mais ainda, né? Cara, eu não sei, sinceramente, eu não sei como é que eu reagiria com o meu gremismo jogando bola, jogando um clássico Grenal. Tem que ter muita personalidade mesmo. Mas, ô Sinara, tu tem uma bagagem maravilhosa no futebol feminino já, mesmo apesar da pouca idade, já tem título de Copa do Brasil, né? Já tem presença em Libertadores. O que tu acha que falta pro Grêmio hoje, assim, no futebol feminino, para voltar e para começar a disputar esses grandes títulos, assim? O que tu acha que ainda falta pra gente? Bom, eu acho que eu tenho que dar uma continuidade, né, no trabalho que vem sendo feito. Como eu disse aqui, é muito bom, atende todas as expectativas, mas sempre dá para melhorar, né? Então, acho que agora o principal é continuar e melhorar cada vez mais, né? Esse ano a gente conseguiu, né, chegar ali nas quartas, então agora a gente tem que buscar mais, né, posições melhores, buscar melhorar em tudo, dentro de campo, fora de campo, estrutura, investimento, e não só continuar melhorando, não só continuar do jeito que está, mas sim investir cada vez mais, que eu acho que a gente conseguir alcançar grandes resultados e vagas para Libertadores, finais de Campeonato Brasileiro, e eu tenho certeza, né, porque o Grêmio é time grande, então se continuar investindo, concentrar em melhorar cada ano, né, melhorar cada jogo, para não dar tanto tempo assim para querer melhorar, né? Então, tipo, se esse ano for bom, ano que vem já querer melhorar mais ainda, como já tá tendo melhora pro Campeonato Gaúcho, né? Então, tipo, isso eu acho que é algo positivo, eu acho que não vai demorar muito para o Grêmio estar nessas competições. E até porque, assim como qualquer parte da vida, é tudo uma construção, né? Então, o Grêmio retomou ali em 2017, infelizmente caiu, mas depois já projetou que o seu objetivo era subir. Depois de subir, o objetivo era ficar entre os 8, e agora já tem um novo objetivo para o ano que vem, né? Que é ficar entre os 4. Então, essa construção vai acontecendo. E essa construção, eu vejo também que ela é no futebol feminino no Brasil, no geral, né? Alguns times estão um pouco mais à frente, outros não. Eu queria que tu avaliasse um pouquinho sobre a situação do futebol feminino no Brasil atualmente. Como que tu vê a modalidade aqui? Eu acho que vem numa crescente muito boa, né? Agora, infelizmente, teve a pandemia, teve times que não conseguiu, né, manter, né, todo esse investimento que vinha tendo, toda a crescente, mas eu acho que o futebol feminino vem ganhando um espaço muito bom, né? Tanto na mídia como nos clubes, né? E eu acho que quanto mais os clubes começarem a ter isso de investir, de dar a visibilidade que o futebol feminino merece, eu acho que a crescente vai só continuar aumentando, e isso é nítido, né? Dá para ver nas transmissões e em tudo que acontece em volta do futebol feminino, o quanto ele vem evoluindo, e eu acho que isso é muito bom para a gente, né, atletas, e para quem vem tendo esse sonho, né? Porque se for pegar lá atrás, né, e agora,
não muito lá atrás, né? Então já está numa evolução muito boa e eu acredito que vai continuar crescendo. Graças a Deus. Ô, Sinara, e o futuro, hein? Já teve na seleção brasileira sub-20? Teu objetivo é voltar? Eu acho que todo atleta, né, tem como objetivo seleção brasileira porque é o topo, né? Mas eu sempre foco em trabalhar para mim, né? Independente de quem vai estar me vendo ou não, a gente tem que estar preparada para as oportunidades. Então, eu já passei por vários clubes, já passei em clubes que eu nem jogava, clubes que eu já joguei, clubes que eu tive várias experiências boas, já tive experiências ruins, mas eu sempre busquei trabalhar para mim, porque eu sei que a hora que a oportunidade bater, eu tenho que estar pronta, então, independente do que seja. E seleção brasileira hoje é o máximo, né, que um atleta pode almejar. Então, se eu dizer que não, eu estaria mentindo, né? Mas meu foco mesmo é trabalhar e estar bem no clube que eu estou representando, né? E, consequentemente, se vir uma convocação para a seleção brasileira, lógico também que será sonho realizado. Show de bola. A gente pediu pro pessoal mandar algumas perguntas pra ti ali no Twitter e tal, que a gente vê que vocês... É o quiz da galera. Exatamente. Que a gente vê que vocês são bem presentes até nas redes sociais, estão sempre trocando ideia com o torcedor ali no Twitter, principalmente. E aí a galera mandou um monte de perguntas aqui. Vou começar com a pergunta do Matheus Vaz, que tá sempre... Ele é um adepto do futebol feminino, tá sempre presente, né, Marina? Sempre. E aí ele mandou, né, que o Tu é uma das jogadoras que mais atuou no ano, né? Jogou de lateral, volante, meia de ligação, fazendo corredor, atuando com jogadas em velocidade e tudo mais. Qual é o diferencial da preparação para quem tem 5 pulmões? Eu falo assim, eu comecei jogando lá de meia atacante, né? Aí, quando eu fui convocada para a seleção brasileira, eu fui de volante, que foi num campeonato que eu fiz volante e acabou vindo a convocação para sub-20, né? E aí, ali em 2017, mais ou menos, eu comecei a treinar de lateral, porque tinha bastante meias e atacante, né? Que é sempre o que mais tem no time. E ali a lateral, o zagueiro é o que menos tem. E eu comecei a treinar e em 2017, na nossa estreia do Brasileiro, eu estava jogando pelo Iranduba e era contra o Kinderman e a nossa lateral esquerda machucou o joelho e a gente não tinha lateral esquerda no banco. Daí o treinador me chamou, perguntou se eu podia fazer e eu acabei entrando para fazer aquele jogo e depois eu comecei a treinar ali, daí fui ganhando a posição e aí surgiu o lateral, né? Daí depois de esquerda já fui para direita e é algo assim que eu digo... não foi muito difícil, porque como era uma posição que eu não fazia muito, eu acabava me concentrando mais, porque quando a gente joga numa posição que a gente é acostumado, a gente acaba se acomodando nela, né? Tipo, eu sou volante, vai jogar de volante, eu sei o que eu tenho que fazer. E quando é uma posição nova, a gente acaba tendo uma concentração um pouco maior, né? Porque não sabe tudo, então é mais fácil até. E aí, aqui no Grêmio também, fui contratada lá no início do ano como lateral, né? E chegou aqui meu primeiro jogo, eu já fui de meia. Só que não são posições muito difíceis, sabe? De fazer, muito diferente. É algo que é semelhante. E hoje em dia é muito fundamental, né? A gente comenta bastante que um atleta tem que saber fazer mais posições porque o jogo exige isso, né? Então isso eu acho que é algo muito bom e é algo que eu me concentro bastante. Eu não tenho problema de jogar em uma posição e jogar em outra. E pelo contrário, eu até gosto porque se eu jogo numa hoje, amanhã eu já me concentro em outra. E assim vai, novos desafios e eu gosto disso. Boa. Muito legal. E, inclusive, essa questão da rotatividade de posições, né? O Walter Ricardo pergunta por que tu deixou a posição de atacante, onde tu fazia tanto sucesso nos jogos escolares. Acho que ele te conhece já de um bom tempo. O professor Walter, ele foi diretor na escola onde eu estudei, lá na minha cidade, desde o pré até a 8ª série, mais ou menos. Então, ele era diretor lá e ele acompanhava bastante os jogos, né? Que legal. E eu acho que assim, não é que eu deixei, né? Mas é que antes eu tinha uma responsabilidade em jogar escolar, era uma coisa, né? E hoje, quando eu fui para um time profissional, é totalmente diferente, né? Porque daí a gente já tem um rendimento maior, já joga com atletas de alto rendimento. Então já é algo que a gente vai deixando aquilo
de quando a gente jogava com os moleques, jogava em escola. Hoje em dia, quem é profissional, geralmente, quando jogava esses campeonatos, meio que se destacava mais, né? Porque jogava em várias posições, fazia mais gols, tudo mais. E hoje o futebol feminino, ele já tá um pouco mais... Ele já tá bem evoluído, né? Então, tipo, já não tem mais... pode ver, o Campeonato Brasileiro esse ano não teve time, assim, que... Não teve time fácil. E antigamente tinha os times um pouco mais fracos, tinha os times que você conseguia se sobressair, né? E hoje já não. E eu, quando subi pro time profissional, quando eu passei lá no teste do Kinderman, eu comecei a aprender o futebol de uma maneira mais tática, né? Um pouco mais desenvolvida, mais estudada, e não mais aquela só por lazer, porque antes eu pegava a bola e eu fazia o que eu queria com ela, né? Hoje em dia eu já não posso mais fazer isso, eu tenho uma parte tática para ser obedecida, e o futebol feminino hoje tem isso, né? Então eu acho que é mais por isso, mais por funções táticas, funções de crescimento da modalidade mesmo. É um negócio bizarro, né? Porque eu sempre joguei bola a vida toda também. E aí é uma coisa tu jogar peladeira com a galera, ou no colégio, e outra coisa é jogar profissional, essa questão de função tática. Essa tua fala me lembrou o treino que eu fiz com vocês. Eu acho que tu não tava ainda, mas eu fiz um treino uma vez com o ano passado, acho que foi com o time profissional do Grêmio, e eu achava que eu jogava bola. Ali eu vi que não tem nada a ver. Nada a ver. Talvez eu buscaria a bola pra vocês lá, serviria o Gatorade e é isso. Não tem outra função pra mim. Ó, o Max falou assim, pô, eu adoro a Sinara, jogadora raiz demais. Eu gostaria que vocês perguntassem qual foi a maior dificuldade que ela enfrentou enquanto jogadora de futebol e como é pra ela hoje em dia acompanhar a profissionalização do esporte. Eu acho que a maior dificuldade foi no início, né? Antes de eu fazer o teste lá, que eu não tinha muitas condições financeiras. O futebol, para mim, eu não tive muita base, né? No futebol, eu treinava lá só com o time da escola. Era uma vez na semana, quando não chovia. Treino só no sábado, se chovesse já era cancelado. E a maior dificuldade no início foi isso, foi sair de casa. Quando eu passei lá no teste, eu ia ter que ir morar fora, ainda não tinha tido essa experiência, né? Mas graças a Deus eu tive pessoas, né, que me ajudaram bastante, e hoje é o que me faz, todas as vezes que eu já pensei em desistir, se eu já pensei algum dia, foram essas pessoas que me ajudaram no início, que me fizeram continuar, porque no início eu não tive muitas condições, mas eu tive bastante pessoas que me ajudaram. Então eu acho que isso foi o que me fortaleceu lá no início. Mas eu acho que diria que a maior dificuldade foi o início de tudo. Show de bola. E o pessoal da Grêmio Deprê quer saber se tem alguma posição que tu não joga, porque eles nunca viram alguém jogar em tanto lugar. Olha, goleiro eu acho que eu já fui em rachão. Pra ajudar ali, né? Eu já fui, volante já fui, meia. Zagueira já fui só em treino. Nunca joguei um jogo de zagueiro. E nem quero também. De boa. Essa tu passa. Eu acho que jogo oficial, assim, eu só não joguei de goleiro e zagueira. Lateral já foi nas duas, volante, meia, atacante também já. A jogadora que todo treinador quer ter. Claro. A Paty tá muito bem servida com a Sinara no time. Exatamente. Sinara, muito obrigada, foi muito legal o papo contigo, seja sempre muito bem-vinda aqui, uma boa sorte pro Grenal, né, estamos ansiosas aqui, toda a sorte do mundo para vocês e principalmente na tua carreira, muito obrigada por nos atender. Eu que agradeço o convite de vocês, agradeço aí pela oportunidade, né, e se Deus quiser, semana que vem a gente vai estar buscando esse título aí pro Grêmio e esperamos conseguir e só vamos, né? O Grêmio, não adianta. Com certeza, eu quero te agradecer também a disponibilidade de falar com a gente. E hoje eu quero encerrar o Clube das GU fazendo uma dedicatória muito especial para Nonô, que foi uma torcedora ilustre que a gente perdeu recentemente. Ela era fanática pelo futebol feminino, então a gente quer dedicar esse programa para ela, por tudo que ela fez pelo futebol feminino em vida. E que esse título do Gauchão, se Deus quiser, venha por ela também.
também, por todos os torcedores que acompanham o futebol feminino. E estaremos aí, esperamos que depois a gente possa fazer um programa já campeãs do Gauchão, né? Amém. Amém. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo também. Deixa um recado pra Sinara. Um beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Dá tchau aí, Sinara. Tchau, tchau.